Nesse vídeo, vamos sintetizar as ideias principais do capítulo 2, intitulado A Crise do Antigo Sistema Colonial, da obra Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial, do professor Fernando Novaes. A ideia desse capítulo é explicitar a natureza e os mecanismos dessa crise. Partiremos então da definição de sistema colonial. Ele é o conjunto das relações entre as metrópoles e suas colônias, em um período da época moderna, que vai do Renascimento à Revolução Francesa. Novaes vai chamar essas relações, seguindo a tradição de outros historiadores, de antigo sistema colonial. De todo modo, vale ressaltar que nem toda colonização se enquadra nos pressupostos do sistema colonial. Ela é um fenômeno mais geral do alargamento da área de expansão humana no globo, através da ocupação, povoamento e valorização de novas regiões. Já o antigo sistema colonial é um fenômeno específico dos tempos modernos, que dá sentido à colonização europeia no período que vai dos descobrimentos marítimos à Revolução Industrial. Momento marcado no campo da política econômica pela teoria mercantilista, que tinha como ponto de partida a ideia metalista, ou seja, a identificação do nível de riqueza de uma nação com a quantidade de metal nobre que esta detivesse. O mercantilismo visava o desenvolvimento nacional a todo custo. Sua ideia básica era a suposição de que os lucros se geram no processo de circulação das mercadorias. A teoria mercantilista defendia que o lugar das colônias dentro da política econômica era garantir a autossuficiência metropolitana. O período da expansão ultramarina e da colonização do Novo Mundo, que se deu entre os séculos XVI e XVIII, foi também um período de crise do feudalismo no continente europeu. Esse período, conhecido como Antigo Regime, era um momento de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Esse processo está bem explicitado na obra O Capital, do pensador alemão Karl Marx, sobretudo no capítulo 24 do livro 2, quando Marx trata da acumulação primitiva de capital. Esse processo transitório é marcado pelo desenvolvimento da economia mercantil, e com ele dos processos de divisão social do trabalho e especialização da produção, que também dependiam da transição forçada do camponês para o proletariado, que desencadeava crises sociais, tanto no campo como nos emergentes centros urbanos. Nos importa aqui ressaltar que essa crise, por tratar de um processo transitório entre a estrutura feudal e o capitalismo, forjava uma etapa intermediária que agregava elementos de ambos os modelos. É como solução da crise que se constitui a formação dos Estados nacionais. Monarquias absolutistas que, a partir da unificação territorial e da centralização política, estabeleceram a ordem social e estimularam a expansão ultramarina. Dessa forma, temos nesse período, no plano político, o absolutismo. No plano social, uma sociedade estamental, ou seja, fundada nos privilégios jurídicos, como elemento diferenciador. E no plano econômico, o capitalismo mercantil, que tem como base o capital comercial. É, portanto, este o contexto da expansão ultramarina europeia e da criação das colônias no Novo Mundo. Foi no fomento à abertura de novas rotas comerciais para o capitalismo mercantil europeu que se descobriram as terras americanas. Pode-se dizer dessa forma que a colonização europeia moderna é fruto, antes de mais nada, de uma necessidade de expansão puramente comercial. Não é à toa que a primeira atividade desenvolvida aqui foi o escambo com os nativos de produtos naturais. O povoamento decorreu inicialmente da necessidade de garantir a posse do território, tendo em vista a disputa pela partilha do novo continente. Posteriormente, a simples comercialização de bens produzidos por sociedades já estabelecidas dá lugar à produção de mercadorias e à montagem de uma nova sociedade. Dessa forma, a exploração ultrapassava do âmbito da circulação para a produção. Institui-se, pois, a colonização moderna, que não obstante guardou em sua essência sua natureza comercial. É a partir da combinação dessa natureza de caráter comercial dos empreendimentos coloniais da época moderna com os elementos do antigo regime já elencados anteriormente que se pode entender o sentido da colonização. Ora, o processo de transição para o capitalismo necessitava de um elemento chave para a consolidação desse novo sistema.
Esse elemento era a mecanização da produção industrial, que só vai ter lugar na Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra em meados do século XVIII, como veremos à frente. De todo modo, nesse período de transição, ocorreu uma expansão da economia de mercado, com o início dos processos de divisão social do trabalho e especialização da produção. Ela se inicia pela mercantilização ocasional de excedentes da produção regional pré-mercantil. Quando esta comercialização se torna permanente, um setor da sociedade se destaca e passa a se dedicar exclusivamente à circulação desses bens econômicos, acumulando capital nessa atividade. É a burguesia mercantil. Porém, essa classe emergente e a economia capitalista comercial não tinham capital suficiente para implementar o elemento decisivo, a mecanização da produção. Daí a necessidade de uma acumulação fora do sistema, uma acumulação, portanto, primitiva, eis o sentido da colonização, peça-chave na gestação do capitalismo moderno. Como se deu essa acumulação primitiva de capital por meio da colonização? É a partir de um elemento essencial do funcionamento do antigo sistema colonial que podemos entender. Trata-se do exclusivo metropolitano. É através dele que a expansão colonizadora se ajustou aos processos da economia e da sociedade europeias em transição para o capitalismo. É no regime do comércio entre metrópoles e colônias que ele se situa. Em suma, o exclusivo metropolitano do comércio colonial consiste na reserva do mercado das colônias para a metrópole. Ele pode pertencer a um único empresário. É o caso, por exemplo, dos monopólios régios, onde o rei detinha o exclusivismo por meio de uma empresa estatal. Ou, como era mais comum no comércio colonial, ele se constituía como privilégio de uma classe específica, a burguesia comercial metropolitana, que se fortalecia cada vez mais nesse processo, como já vimos. É este, pois, um mecanismo fundamental gerador de lucros excedentes, lucros coloniais. Através dele, a economia central metropolitana incorporava o sobreproduto das economias coloniais complementares. Ora, detendo a exclusividade da compra dos produtos coloniais, os mercadores metropolitanos estabeleciam preços muito baixos, praticamente ao nível dos custos de produção. E como também contavam com a exclusividade da oferta destes produtos na metrópole, garantiam sobrelucros pelos dois lados, ou seja, tanto na compra desse produto na colônia, como em sua venda na metrópole. E não era só. Estes mercadores também detinham a exclusividade da oferta de produtos europeus nos mercados coloniais. Assim, na medida em que os compravam a preço de custo na Europa e os vendiam a altíssimos preços nas colônias, também angariavam grandes lucros, repetindo-se assim o mecanismo de incentivo da acumulação primitiva de capital pelos empresários da mãe-pátria. Dessa forma, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, o exclusivo metropolitano se constituiu no mecanismo pelo qual se processava a apropriação, por parte destes mercadores, dos lucros excedentes gerados nas economias coloniais, fazendo com que, portanto, o sistema colonial em pleno funcionamento ajustasse a colonização ao seu sentido na história da economia e da sociedade modernas, a saber, a acumulação primitiva de capital nos quadros do desenvolvimento do capitalismo mercantil europeu. É, portanto, a partir desse sentido que se orienta a economia colonial. A produção das colônias é, pois, destinada a produtos que têm uma grande demanda nas economias metropolitanas. São, em geral, produtos tropicais, como açúcar, cacau, tabaco, algodão, e matérias-primas, como peles para vestimentas de luxo, madeiras tintoriais, etc. Além, é claro, dos metais nobres. Mas não só a produção, como o ritmo dela deve se ajustar ao sistema. É, portanto, o mercado europeu, sua procura por produtos ultramarinos que define a maior ou menor extensão da produção colonial. Ao lado dessa produção destinada ao mercado europeu, se organizava uma outra, porém dela dependente. Era a produção destinada a suprir a subsistência interna daquilo que não era fornecido pela metrópole. Porém, como já dito, era uma produção dependente e o seu ritmo era determinado pelos mecanismos do sistema colonial. Dessa forma, quando a procura externa, ou seja, da metrópole, por produtos coloniais reduzia, as unidades produtoras na colônia deslocavam parte da sua mão de obra para a produção de subsistência, visto a diminuição de sua capacidade de importar. Quando, ao contrário, a procura externa ampliava-se, as unidades produtivas coloniais mobilizavam todos os seus fatores para a produção exportadora, o que abria a possibilidade da economia colonial de subsistência se desenvolver autonomamente, mesmo que, em relação ao conjunto do processo produtivo, a economia exportadora permanecesse na regência.
Dessa forma, as economias coloniais se organizavam de modo a permitir o funcionamento do sistema de exploração colonial, o que, por sua vez, impunha a adoção de formas de trabalho compulsório, ou, na sua forma limite, o escravismo, regime de trabalho preponderante na colonização do Novo Mundo. Assim, paradoxalmente, enquanto na Europa moderna o desenvolvimento do capitalismo executava a transição do regime servil para o assalariado, que por sua vez camuflava a exploração do trabalho, nas economias coloniais periféricas reacendia-se a chama negra da escravidão. Não obstante, a análise desse processo deve partir da adequação da colonização aos mecanismos do antigo sistema colonial, bem como da compreensão de seu sentido mais profundo, a acumulação primitiva de capital. Tratava-se, portanto, de colonizar para o capitalismo. Ora, sem a implementação do trabalho compulsório, os colonos povoadores desenvolveriam uma economia voltada para o próprio consumo, ou, mesmo que se implementasse uma produção exportadora organizada por empresários que empregassem trabalho assalariado, os custos de tal produção fugiriam aos moldes da exploração colonial. É a partir desses mesmos pressupostos que se deve analisar a preferência pelos africanos. Ora, o tráfico negreiro, ou seja, o abastecimento das colônias com escravos, tornados agora mercadoria, abria um novo e importante setor do comércio colonial, que se adequava perfeitamente aos moldes do sistema, na medida em que a acumulação gerada neste comércio fluía para a metrópole. Enquanto que o apresamento e a escravização dos indígenas não era interessante, nem se adequava ao sistema, pois os ganhos relativos a esta atividade mantinham-se na colônia, com os colonos que a executavam. Daí a preferência, isto é, a perfeita adequação das formas de trabalho compulsório, em geral o escravismo, com a utilização de escravizados africanos, escolhidos por sua vez pela atividade indiscutivelmente rentável do tráfico negreiro. Bem, já traçamos as peças do sistema e os mecanismos do seu funcionamento, através dos quais podemos agora analisar a sua crise, pois é do próprio funcionamento do sistema que ela provém. Assim, ao se desenvolver, o antigo sistema colonial promove ao mesmo tempo os fatores de sua superação. De fato, a colonização da época mercantilista se desenvolveu nas suas grandes linhas, promovendo a acumulação primitiva de capital nas economias centrais europeias. E para que esta exploração colonial pudesse ocorrer, foi se fortalecendo no mundo ultramarino uma sociedade senhorial escravista, que se opunha em suas inter-relações e valores à sociedade burguesa em ascensão na Europa. As relações socioeconômicas dessa estrutura escravista determinam um alto grau de concentração da renda nas mãos dos senhores de escravos, que são também os proprietários das empresas produtoras de mercadorias para o comércio colonial. É a partir desse comércio que se faz a transferência da maior parte da renda para a burguesia europeia, como já vimos. Não obstante, a menor parte se acumula nas mãos dos colonos senhores, que, por sua vez, mantêm a continuidade do processo produtivo e ainda desfrutam de uma vida faustosa. Além de senhores e escravos, também se tem na colônia uma faixa da sociedade colonial formada por funcionários, administradores, clérigos e militares, que compunham por sua vez a formação dos primeiros aglomerados urbanos. De todo modo, essas são categorias secundárias da sociedade colonial, na medida em que sua própria presença no mundo ultramarino resultava da economia escravista e da produção para o capitalismo europeu. Em última instância, portanto, tudo depende da camada senhorial e a economia mercantil se expande em função dela. Assim, as economias coloniais configuram um modo de produção escravista mercantil, o que limita a constituição de seu mercado interno, na medida em que as relações mercantis atingem apenas a camada social superior, ou seja, dos senhores de escravos e seus agregados, que importam produtos da economia europeia, enquanto que a massa de produtores diretos, os escravos, vive fora das relações mercantis. Em suma, a economia colonial mercantil escravista tem necessariamente um mercado interno reduzidíssimo. Tal configuração do mundo colonial responde ao funcionamento do sistema, enquanto as economias centrais europeias se desenvolvem apenas no nível da acumulação primitiva de capitais, e a produção se expande no nível artesanal ou mesmo manufatureiro. Todavia, na medida em que essa etapa é ultrapassada, a partir da mecanização da produção que teve lugar na Revolução Industrial,
Aumenta-se de forma nunca antes vista a velocidade e intensidade da produção capitalista, que por sua vez passa a exigir ampliação no ultramar das faixas de consumo para além das camadas superiores da sociedade, ou seja, os colonos senhores e escravos e seus agregados. Agora torna-se imprescindível a generalização das relações mercantis, ou seja, o consumo de mercadorias pela sociedade como um todo. A partir de então, o sistema se compromete e entra em crise. Ora, as economias coloniais desenvolviam a sua produção de modo a complementar a economia central, fornecendo aqueles produtos de que ela carecia e provendo matérias-primas para sua produção industrial mano e depois maquinofatureira, dando assim condições de autonomização às metrópoles, que por sua vez impediam a produção manufatureira nas colônias, de modo a preservar o mercado colonial para as suas manufaturas. Essa política proibitória teve êxito nas colônias ajustadas ao sistema colonial, que não foi o caso, por exemplo, da Nova Inglaterra, que se configurou como colônia de povoamento, às margens do sistema, e, portanto, só pode ser considerada colônia no estatuto político nominal, mas não estruturalmente. Foi inclusive o esforço por enquadrar estas colônias do Norte nos moldes do antigo sistema colonial que deflagrou no fim do século XVIII a luta de independência e a Constituição dos Estados Unidos da América, a partir do que se abre a crise no antigo regime. De todo modo, o caso da Nova Inglaterra é uma exceção nos parâmetros da expansão colonizadora europeia. No geral, o êxito da política proibitória da produção manufatureira nas colônias se deu pela escassez de condições econômicas para seu desenvolvimento, fruto do próprio enquadramento destas no sistema. Assim, o sistema colonial mercantilista atua sobre os dois pré-requisitos básicos da transição para o capitalismo industrial. Por um lado, promove a acumulação primitiva de capital por parte da camada empresarial metropolitana. Por outro, amplia o mercado consumidor de produtos manufatureiros. Dessa forma, cria a possibilidade do surto maquinofatureiro e também sua necessidade, ou seja, a expansão da procura dos produtos manufaturados. Cria-se, pois, os pré-requisitos para a Revolução Industrial, processo histórico de emergência do capitalismo. É desse modo que, ao funcionar plenamente, o antigo sistema colonial cria ao mesmo tempo as condições de sua crise e superação. É este, pois, o mecanismo básico da crise, agravada em 1776 com a independência dos Estados Unidos, primeira colônia a se tornar independente, o que instalou a crise não apenas no âmbito do sistema colonial, mas de todo o antigo regime.